Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kátia, da Escola Maria Clara Brandão Tesseroli. E eu sou a professora Silvana, da Escola Papa João 23. Nós também fazemos parte do projeto Mãos na Massa e hoje queremos convidar você a fazer algumas reflexões sobre o uso do dinheiro e como ele pode te ajudar a realizar sonhos. Isso mesmo, professora Kátia. E a partir das reflexões que vamos fazer na aula de hoje, queremos desenvolver práticas interessantes envolvendo gastronomia e a customização. Vamos aprender muito hoje. Eu não tenho dúvidas, professora Silvana. E para realizar esta aula de hoje, você vai precisar dos seguintes materiais: caderno, folha ou seu caderno de receitas, lápis, caneta e borracha. Tenho certeza de que você já tem tudo separadinho e ao alcance das mãos. Agora que você já pegou o seu material, anote a data e o tema da aula de hoje. Data: Projeto Mãos na Massa, Economia Doméstica. Tema: Educação Financeira, o sonho. E na aula de hoje, você vai aprender: dinheiro também é assunto de criança. No passado, as pessoas acreditavam que criança e dinheiro não combinavam, mas hoje isso mudou. Você vai aprender que conhecer conceitos básicos sobre finanças, ainda na infância e na adolescência, colabora na gestão dos seus gastos e na tomada de decisões assertivas sobre o uso do dinheiro. O uso consciente e planejado do dinheiro é uma forma de ser sustentável. Isso mesmo! Quando aprendemos a planejar, evitamos o consumo desnecessário não apenas de dinheiro, como também de recursos naturais. Portanto, usar o dinheiro com consciência é uma forma econômica e inteligente de colaborar com o seu bolso e com o meio ambiente. Houve alterações no formato do dinheiro ao longo do tempo. Na antiguidade, por exemplo, objetos como o sal, o boi e o cacau possuíam valor de troca e eram usados como pagamentos. Mas, com a diversificação da sociedade, isso mudou. E hoje, usamos artifícios mais práticos, como a moeda e as cédulas de papel. Dinheiro é um recurso não apenas para ser gasto, mas para guardar e investir. Ou seja, você vai aprender que poupar dinheiro é uma forma de pensar no futuro e na realização de sonhos. Afinal, todos nós temos sonhos e dificilmente poderemos realizá-los se não soubermos guardar e investir parte do dinheiro que temos. E já que o nome do nosso projeto é Mãos na Massa, vamos te convidar para fazer isso mesmo. Ou seja, colocar as mãos na massa e aprender algumas coisas bem legais. Na prática de gastronomia, vamos aprender a fazer um cookie delicioso usando poucos ingredientes. Afinal, é sim possível comer coisas gostosas sem gastar muito dinheiro. E é isso que vamos te mostrar na receita de hoje. E na prática artesanal, você vai aprender a fazer um cofrinho de porquinho usando materiais alternativos. Afinal, quando se exercita a criatividade, não é preciso gastar muito dinheiro. Este cofrinho também será um bom estímulo para que você comece a poupar dinheiro. Mas, quando o assunto é sonhar acordado, o que vem à sua cabeça? Pois é. Cada um de nós tem muitos sonhos e planos que pretende realizar ao longo da vida. Alguns sonhos são bem simples e nem demandam grandes investimentos, mas há alguns sonhos que são mais complexos e exigem dinheiro
para serem realizados. Mas para que os sonhos se realizem, precisamos aprender sobre finanças e aprofundar a nossa reflexão sobre o dinheiro. E foi por conta dessas questões que a nossa amiga Lia começou a pensar na sua relação com o dinheiro, mesmo ainda sendo tão jovem. Vamos conhecer essa história? Assista o vídeo a seguir. Educação financeira na escola. Esta é a Lia. Olá, tudo bem? Uma garota muito estudiosa e curiosa que frequenta uma escola pertinho da sua casa. A professora de Lia iniciou na escola um projeto de educação financeira que despertou muito o interesse dela. Sua professora explicou que finanças é também assunto de criança e que aprender a poupar dinheiro é importante para todas as pessoas. Explicou ainda que na tradição chinesa o porco simboliza a fartura e a multiplicação e que os cofrinhos são excelentes recursos para incentivar a economia e o investimento. Ao chegar em casa, Lia lembrou-se do porquinho Torresmo, um simpático cofrinho que ganhara da tia no seu último aniversário, mas que nunca havia depositado um único centavo sequer. De noite, Lia dormiu e sonhou. E no seu sonho de criança, Torresmo ganhou vida e ela pôde dialogar livremente com o seu porquinho sobre tudo o que aprendera na escola. Curioso, Torresmo perguntou a Lia: o que é dinheiro? Por que ele é tão importante? Como se consegue dinheiro? Lia acordou do seu sonho mágico e pensou sobre as melhores respostas que poderia dar às indagações de Torresmo. Gostou da história de Lia e do seu porquinho Torresmo? Legal, né? Tudo pode acontecer nos nossos sonhos. Até mesmo um porquinho se materializar e ganhar vida. No caso de Lia, as aulas de educação financeira mexeram tanto com ela que as reflexões se estenderam inclusive no seu sonho. De fato, com tantas indagações de Torresmo, Lia sentiu a necessidade de pensar um pouco mais sobre o mundo das finanças. As indagações de Torresmo são bem pertinentes. O que é dinheiro? Para que serve o dinheiro? Como podemos conseguir dinheiro? E se fosse você que tivesse sonhado com Torresmo? Que respostas você daria para essas perguntas? Puxa, professora Silvana, as possibilidades de respostas são muitas. Mas que tal consultarmos o dicionário em busca da definição da palavra dinheiro? Talvez possamos encontrar algumas respostas a essas questões. Vamos lá? Economia. Meio de pagamento na forma de moedas ou cédulas, emitido e controlado pelo governo de cada país. Então, esta primeira definição nos permite entender que dinheiro serve como pagamento para a aquisição de coisas do nosso interesse. Nos informa também que é o governo de cada país que controla a emissão de dinheiro, ou seja, não podemos sair por aí imprimindo dinheiro. E quem faz isso aqui no Brasil é a Casa da Moeda, que é o único lugar no país que pode imprimir dinheiro usando um papel especial com desenhos, ondulações e texturas específicas para evitar as falsificações. Afinal, seria um caos se não houvesse esse tipo de controle, não é? E é este controle feito pelo governo que ajuda a garantir o valor do nosso dinheiro. E com o dinheiro em mãos, podemos trocar por coisas do nosso interesse ou que são essenciais para a nossa vida, como alimentos, energia, roupas, a compra de uma casa, entre outras possibilidades. Por extensão, tudo aquilo que pode ser convertido em dinheiro, ações, títulos, cheques e etc. E essa segunda definição informa que o dinheiro se apresenta em diferentes formatos, e não
apenas na forma de moedas e cédulas de papel. Aqui no slide, você pode perceber outras roupagens do dinheiro, como o cartão, o cheque, os títulos financeiros, que são documentos comprados pelas pessoas, empresas e bancos, e as ações, que são pequenas frações de empresas que você pode comprar na Bolsa de Valores. Mas será que sempre foi assim? Como será que as pessoas adquiriam as coisas na antiguidade? Então, no passado, as pessoas praticavam o escambo, ou seja, a troca de uma mercadoria por outra, considerando o tempo gasto na sua produção. Por exemplo, o pescador trocava o produto de um dia do seu trabalho pelo produto obtido num dia de trabalho de um agricultor. E assim, por meio da troca, as pessoas tinham acesso ao que elas queriam. Também na antiguidade, objetos como o metal, o sal, o cacau e até o boi possuíam valor de troca. Mas, com a diversificação da sociedade, essas trocas foram ficando mais difíceis, criando as condições perfeitas para o aparecimento das primeiras moedas. E as moedas surgiram pela primeira vez na Lídia, onde hoje fica a Turquia, e foi por volta do ano 700 a.C. As moedas dos lídios tinham pesos, tamanhos e valores diferentes. Cada pedaço de metal tinha um valor que correspondia a um determinado produto. Assim, o homem começou a dividir e a pesar o metal na hora de fechar um negócio. E isso facilitou muito as trocas comerciais entre as pessoas. E aos poucos, as coisas foram se aperfeiçoando até chegar aos modelos de moedas que temos hoje. Muito legal. Muito legal mesmo, professora Silvana. Até aqui, então, além de tantas curiosidades sobre o dinheiro, já conseguimos responder alguns questionamentos do torresmo. Sabemos que dinheiro é um recurso usado na troca de bens e que seu formato mudou muito no decorrer da história. E aprendemos também que ele é importante para a nossa sobrevivência. Afinal, precisamos de muitas coisas para viver bem, não é? Precisamos de roupas, de sapatos, celulares, perfumes, enfim. Haja dinheiro para comprar tanta coisa, né? Então, professora Kátia, é aí que está o problema. Não precisamos de tantas coisas assim. Muitas vezes, gastamos dinheiro com coisas que não precisamos. Quantas vezes você pediu aos seus pais para comprarem um brinquedo ou uma roupa que você quase nunca usou e ficou encostado num canto do seu quarto? Todos nós fazemos isso. E é exatamente por conta disso que temos dificuldade para poupar dinheiro. Já parou para pensar quanto dinheiro cada um de nós poderia ter economizado apenas evitando as compras por impulso? Verdade, professora Silvana. Isso me fez lembrar de uma das lições ensinada pela professora de Lia. Ela afirmou que poupar dinheiro é importante para todas as pessoas, inclusive para as crianças. Muitos adultos de hoje têm dificuldades de organizar os seus orçamentos porque não aprofundaram esse tipo de reflexão na infância. E é por isso que a educação financeira é tão importante. A personagem da nossa história de hoje, a Lia, estava preocupada porque não tinha conseguido poupar 1 centavo sequer. Mas por que será que isso aconteceu com Lia? E acontece com muitas pessoas que conhecemos? Acho que isso acontece porque vivemos numa sociedade muito consumista, que diariamente nos prepara armadilhas e acabamos comprando por puro impulso. Mas o que é ser consumista? É alguém que o tempo todo quer comprar coisas, mesmo que nem sempre precise delas, influenciado pelo que vê na televisão, no cinema e na internet. Por exemplo, o consumista se preocupa muito em ter bens materiais. Ser consumista, então, é consumir além do que precisamos, ou seja, é o ato de comprar exageradamente produtos que não são essenciais para a nossa vida. E neste processo, gastamos muito dinheiro. Mas o que será
que tudo isso tem a ver com as crianças? Tudo a ver. Pois muitas crianças tendem a ser bastante consumistas e instigam os pais a gastarem dinheiro com coisas que nem sempre são essenciais para elas. Esta pesquisa, feita pelo Instituto Alana, revela um pouco sobre isso. As crianças são influenciadas pela publicidade, pelos produtos associados a personagens famosos, pela embalagem, pela marca e até pelos amigos, sobretudo quando a questão é brinquedo, roupas e alimentos. A pesquisa revela um dado muito interessante, que cerca de 80% das crianças têm um forte poder sobre a decisão de compra dos pais. Entende por que falar de finanças é também assunto de criança? Esta informação é muito importante mesmo. Se as crianças podem influenciar os pais no consumismo, elas também podem influenciá-los a desenvolver hábitos de consumo consciente e evitar que a família gaste dinheiro com coisas supérfluas. De fato, são muitas as armadilhas do consumismo que adultos e crianças precisam estar atentos para ter saúde financeira. E para ficar atento às armadilhas do consumismo, sugerimos que você considere 3 questões antes de qualquer compra. Eu realmente preciso disso? Eu posso comprar? Tem que ser agora? Se você fizer sempre essa reflexão, perceberá que nem precisa tanto daquele produto e que pode estar comprando por puro impulso. Evite também comprar nas épocas festivas, como Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, pois os preços aumentam muito nessas datas e você gastará muito dinheiro. Agindo assim, você evitará não apenas o gasto desnecessário de dinheiro, como também de recursos naturais do nosso planeta. Quantas dicas! Certamente, a Lia se interessaria por todas elas e teria economizado muito dinheiro. A professora de Lia explicou que o porco é símbolo da fartura e da multiplicação na China e que os cofrinhos, feitos no formato de porquinhos, estimulam os chineses a fazerem pequenas economias domésticas. Que tal aprender a fazer um cofrinho de porquinho para poupar dinheiro? Este trabalho foi feito pela professora Elaine, da Escola Maria Clara Tesseroli. Acompanhe o vídeo. Olá, estamos no Espaço Maker Artesanato, Costura e Customização da Escola Maria Clara Brandão Tesseroli. E hoje vamos aprender a fazer um cofre porquinho igual ao da Lia, da história da aula de hoje. Vejam os que eu já fiz. E para confeccionar o nosso cofre porquinho, você vai precisar dos seguintes materiais: garrafa PET para o corpo, 5 tampas de garrafa para você fazer o focinho e os pés, tesoura e estilete, régua, marcador permanente, caneta ou lápis, fita crepe, cola quente, se tiver, TNT ou fita e também de EVA. Vamos começar? Pega a garrafa PET. Nesse momento, você vai diminuir o tamanho da garrafa. Por isso, você vai precisar fazer a marcação de acordo com o tamanho de sua garrafa. Nesse modelo aqui, eu fiz da seguinte maneira. Eu marquei da base, no final da garrafa, eu marquei 7 centímetros. E fiz essa marcação em volta dela toda. Agora que eu já marquei toda a minha garrafa, eu vou unir os pontos marcados. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado, do bico até mais ou menos essa região. Você marca com o estilete o espaço aonde você vai fazer o corte. Isso. Cuidado. Aí você pega a sua tesoura, coloca na marca que você fez com o estilete, escolhe uma das extremidades e começa o recorte. Muito bem.
A mesma coisa do outro lado. Antes de colar as duas partes, é importante fazermos o orifício por onde as moedas irão passar no seu cofrinho. Nesse momento, você vai marcar cerca de 4 centímetros de comprimento por meio centímetro de largura, que seria mais ou menos o espaço onde uma moedinha de um real iria passar sem dificuldade. Você marca o espaço da moeda com uma margem, um espaço de segurança. E a mão livre mesmo, você pode fazer a marcação desse orifício. Você vai fazer novamente uma marca na garrafa com seu estilete e vai, com a sua tesoura, vai fazer o corte correspondente ao orifício por onde a moeda vai passar. Veja se ela encaixa adequadamente. Se a moeda de R$1 passar, todas as outras também passarão. Muito bem, caso não passe, você pode aumentar um pouco o orifício. Agora nós vamos encaixar as duas extremidades. Perfeito. Para unir essas extremidades, você vai pegar uma fita crepe e vai passar em volta de todo o espaço onde há emenda. Tudo bem? Firme? Nós vamos fazer o focinho do porquinho. Então, nós vamos encaixar a primeira das tampinhas de garrafa para fazer o nariz dele. E nós vamos pegar tanto uma moeda de R$1 quanto a moeda de 10 centavos para fazermos os olhos e o contorno do focinho do nosso porquinho. Depois de cortados os círculos para os olhos e também o círculo para o focinho, nós vamos fazer os olhinhos dele. Os olhinhos. Agora aqui eu já tenho as orelhinhas, só preciso colá-las. Antes disso, eu preciso fazer um corte pequeno no centro da orelha, das duas orelhas do porquinho, para dar o formato de orelhas. Então, eu pego um pontinho de cola quente e coloco no EVA, uno essas duas pontas para dar o formato da orelha do porquinho. Agora, você vai passar a cola quente na extremidade das duas orelhas e vai colá-las logo acima dos olhinhos do seu porquinho. O mesmo com a outra orelha. Muito bem. Nós vamos decorar o nosso porquinho com esse TNT verde. Marquei nele o comprimento de 35 centímetros, que é mais ou menos a circunferência do corpinho do porquinho, por largura de 5 centímetros. E agora eu vou passar por cima da fita crepe para esconder a nossa emenda do porquinho. Então, aqui eu posso colocar bem na parte inferior com cola quente mesmo. Coloco aqui e eu centralizo e já posso colar o TNT entre a orelha e o restante do corpo do nosso porquinho. Agora eu ponho mais um pouquinho. Termino também com a cola quente. Hoje eu vou colocar em cima. Que tal? Nosso porquinho.
Muito bem, agora que eu já recortei as duas bases para as tampinhas, eu vou colar as tampinhas nas suas bases. Muito bem. Só falta o rabinho do nosso porquinho. Eu vou pegar esse EVA quadrado, vou cortar ele de forma circular, formando uma espiral. Agora, você pega, se você quiser um rabinho desse tamanho, você pode fazer. Vou tirar um pedacinho aqui para ele ficar mais jeitoso. Coloca só um pouquinho de cola quente e aplica o rabinho do porquinho e está pronto o seu porquinho. Espero que você tenha gostado do nosso momento Mãos na Massa. Coloque seu cofrinho num lugar especial na sua casa e comece as suas economias. Até a próxima! Tchau! Gostou do vídeo? Que cofrinhos lindos, hein? E aqui na mesa temos alguns desses lindos porquinhos que foram feitos pela professora Elaine. Mas lembre-se, guardar dinheiro em casa nem sempre é uma boa opção, pois a inflação faz o valor do seu dinheiro se deteriorar com o tempo. Use o porquinho apenas para te ajudar a organizar as suas economias, mas procure esvaziá-lo com frequência e aprenda a investir o seu conteúdo para que o seu dinheiro renda mais. Nas próximas aulas, te daremos algumas dicas de investimentos bacanas, inclusive para crianças. E para fazer este cofrinho, você vai precisar dos seguintes materiais. Anote aí no seu caderno. Uma garrafa PET, 5 tampinhas de garrafa PET, TNT, fita crepe, cola quente, caneta ou lápis, tesoura e estilete. Não deixe de anotar também o e-mail do projeto para nos enviar fotos do seu trabalho. Quando falamos das dicas de economia, vimos que as compras à vista são mais vantajosas para quem deseja gastar menos dinheiro. Afinal, quando se negocia com o dinheiro vivo, fica muito mais fácil barganhar e pechinchar. Mas o fato é que nem sempre temos dinheiro para comprar à vista. E, em muitos casos, recorremos a outras formas de pagamento, como o cartão de crédito, por exemplo. Você sabe o que é e como funciona o cartão de crédito? Então, o cartão de crédito nada mais é que dinheiro, mas numa forma diferente. Crédito, termo que vem da palavra crer e significa acreditar. É usado quando uma pessoa acredita que pode emprestar dinheiro a outra, confiando
que receberá o valor de volta depois de um tempo, como combinado previamente. Crédito, então, significa poder gastar uma quantia antes mesmo de ter o dinheiro na mão. Os bancos oferecem diferentes formas práticas de você gastar dinheiro, e o cartão de crédito é uma delas. O uso do dinheiro na forma de cartão é muito popular hoje em dia e pode ocorrer na função débito, significa que você paga na hora pela sua compra, ou na função crédito, que significa que você pode pagar depois, mesmo não tendo dinheiro naquele momento. Para o uso do cartão na função débito, é preciso ter uma conta no banco e um saldo, pois o pagamento ocorre exatamente no momento da compra. Na função crédito, não é preciso ter uma conta no banco e você pode comprar a prazo, isto é, parcelar o valor da compra. Mas isso exige muito planejamento para não gastar muito dinheiro e ser obrigado a pagar juros altíssimos aos bancos. As pessoas também usam o cartão para organizar o gasto dos seus salários, que é uma remuneração recebida pelo trabalho prestado, mas é preciso muito equilíbrio e planejamento para que o cartão não seja um estímulo ao consumismo. Isto pode comprometer seriamente as suas economias. E já que estamos falando tanto, né, de economia, você sabia, professora Silvana, que a preparação de alimentos em casa pode ser uma alternativa bem bacana para economizar dinheiro? Então, que tal aprender a fazer um cookie delicioso usando ingredientes acessíveis? Essa receita foi feita pela professora Dulcelene, da escola Papa João 23. Acompanhe o vídeo. Hoje vamos aprender uma deliciosa receita de cookies. É super rápido, fácil de fazer e com ingredientes simples. Receita perfeita para o seu lanche. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de pedir a ajuda de um adulto. Agora vamos aos ingredientes. Então, para a receita do cookie, você vai precisar de 120 gramas de manteiga, uma xícara e 3/4 de xícara de farinha de trigo, uma xícara de chá de açúcar mascavo, 100 gramas de gota de chocolate, uma colher de café de sal, uma colher de sopa de fermento, uma colher de chá de essência de baunilha e um ovo. Então vamos começar? Primeiro, em um recipiente, você vai colocar a manteiga em temperatura ambiente, tá? Em forma de pasta. E junto com a manteiga, você vai colocar o açúcar mascavo. E aí vai misturar até conseguir um creme bem homogêneo. Depois que você misturar bem essa massa, né? Porque ela tem que ficar bem homogênea, ela demora um pouquinho, vai ter que misturar. Aí você vai acrescentar um ovo e novamente misturar. Depois que você misturou bem o ovo naquela massinha, você mistura uma colher de chá de essência de baunilha, dá um gostinho, tá? Mistura. Bem de levezinho. E agora a gente vai para os secos, né? Então eu vou colocar uma colherzinha de café de sal. E o trigo eu vou colocando aos poucos, tá, gente? Por aos poucos. Uma xícara e 3/4 de trigo, tá?
você passar numa peneirinha. Trouxe a peneira. Que aí ele fica mais fininho e evita de fazer gruminhos na massa. Tá? Olha, pessoal, quando eu falo em 3/4 de xícara, isso não é a xícara cheia, tá? Então você vai dividir a xícara, ó, os 4 dedinhos, né? 4, lembra da fração? Então você vai dividir a xícara em 4 e vai só completar 3 dedinhos, né? Vai deixar um pedacinho, a 4ª parte da xícara, certo? Para daí ir colocando devagarinho ainda. Agora, depois que você misturou, mais ou menos esse é o ponto. Parece que você não vai conseguir, né? Mas tem um segredinho aí. Então, vamos finalizar aqui colocando o fermento. É 1 colher de sopa de fermento. Essa colher que você tem em casa, tá? Aqui. Mistura devagarinho, que é o fermento, né? Quero só que ele incorpore. Não quero que ele cresça já. Por último, pronto, já tá bom. Eu vou colocar as gotas de chocolate. Aí você pode escolher. O recheio aqui vai ser a seu gosto, né? Você pode usar castanha, você pode usar uva passas, amendoim, aveia, enfim, o que você tiver em casa. Pode ser chocolate picadinho, tá? Você escolhe. Vou fazer com gotas. Mistura, mistura, mistura. Bem levezinho. Depois que você misturou, essa massa agora, ela vai ter que ir na geladeira e vai ficar mais ou menos 1 hora na geladeira. Eu vou cobrir com papel filme, plástico filme, e ela vai ficar descansandinho na geladeira por 1 hora, mais ou menos, para depois eu voltar a trabalhar com ela. Bom, aqui a nossa massa já está pronta, já descansou 1 horinha, né? Ela já está mais firminha, você pode ver, que aí fica mais fácil para você modelar. Então aqui a massa já está pronta para modelagem. Eu uso uma colher de sopa para pegar a medida certinha, para você fazer as bolinhas. Agora você vai fazer as bolinhas, né, ó, e enrolar os seus cookies. Enquanto você enrola os cookies, você vai pré-aquecer o seu forno em uma temperatura de 180 graus aproximadamente. E daí fazer as bolinhas. Uma dica, as bolinhas têm que ser pequenas, pois os cookies se espalham no forno. Então você vai fazer bolinhas pequenas, tá? E vai colocar numa forma mais baixa de preferência, tá? Uma forma de pizza ou uma forma baixinha que você tem em casa aí. Você pode untar com manteiga ou margarina, ou você pode usar um papel manteiga, tá? E cobrir, forrar a forma e daí faz as bolinhas e tome cuidado assim, ó, de deixar mais longinho um do outro, né? Para que ele não grude, né? Porque ele vai crescer esse bolinho, tá? Então, já fizemos as bolinhas, dá uma leve achatadinha nelas, né? Ó, um pouquinho. Pode até usar uma colher para fazer isso. E aí a gente vai enfeitar com gotinhas, ó. Você pode usar a sua criatividade. Pode colocar confete. Pronto. Depois que você enfeitou, né? Agora vamos pegar a nossa assadeira e levar ao forno pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos, tá? Se for um forno bem quente, 15 minutos. Se não for muito quente, 20 minutos. Ou se você gostar do cookie um pouquinho mais crocante, né? Deixa um pouquinho mais, tá bom? Então aqui vocês têm, ó, os saborosos cookies. Então veja, gente, esse aqui é os cookies que nós fizemos, né? A receita com as gotas de chocolate. E aqui eu fiz uma opção com um cookie de chocolate, né? Tá? E muda algumas coisinhas na receita, mas fica gostoso também. No trigo é que você vai reduzir um pouquinho do trigo e vai colocar
meia xícara de chocolate, tá? Mas ó, fica muito gostoso, muito saboroso. Espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse momento Mãos na Massa. Tchau! Gostaram da receita? Os cookies ficaram deliciosos. Agora, então, você vai anotar os ingredientes no seu caderno. 120 gramas de manteiga, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 1 ovo, 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, 1 colher de chá de essência de baunilha, 1 colher de sopa de fermento em pó e 100 gramas de gotas de chocolate. Não deixe de anotar também o e-mail do projeto para nos enviar as fotos dos porquinhos e também dos seus cookies. Anote lá. Mãos na massa sem acento, .rme@gmail.com. E não esqueça, nas 2 práticas, você precisará do auxílio de um adulto para preparar tanto os porquinhos quanto os seus cookies. Quantos conhecimentos sobre educação financeira aprendemos hoje, hein? As indagações do Porquinho Torresmo certamente foram respondidas. Podemos concluir que aprender a economizar é uma forma de investir nos nossos sonhos. Fico pensando, professora Silvana, sobre os sonhos de Lia. O que será que ela, tão inteligente e estudiosa, planeja para o futuro? Será que ela pretende comprar uma bicicleta maravilhosa? Ou fazer uma viagem incrível? Ou, se ela for assim um pouquinho mais ousada, será que gostaria de estudar numa grande universidade fora do país? Tudo pode. Afinal, como dizem, somos do tamanho dos sonhos que temos. Então, as possibilidades de sonhar são muitas, mas, assim como a Lia, tenho certeza de que cada um de nossos estudantes possui sonhos incríveis, alguns mais simples e outros mais ousados, mas todos com grande potencial de realização. E o primeiro passo começa agora, à medida que cada um aceitar o desafio de aprender mais sobre finanças e entender que não é preciso muito para ser feliz. Então é isso. Esperamos muito que você tenha aprendido alguns conceitos básicos sobre finanças e que eles te ajudem a refletir sobre o uso consciente do dinheiro. Até o próximo encontro. Tchau!